Fala, nono ano. Eu sou o professor Fred e estou aqui mais uma vez para comentar o material de complementação escolar que chegou nessa semana. E aí lembrando que a parte 1.1 de ciências sempre vai vir após a parte de matemática, que nessa semana está na página 11, 12 e 13. E aí ele começa fazendo uma revisão sobre transformações físicas e químicas. E o fenômeno físico, aí fenômeno físico ou transformação física é a mesma coisa, tá? Pode ser usado qualquer um dos dois termos. Mesma coisa para o fenômeno ou transformação química, tá? Mas aí voltando, o fenômeno físico vai ser aquele em que a composição da matéria após a transformação não se altera. Por exemplo, uma substância qualquer, água, ela vai sofrer o fenômeno físico e ela vai continuar sendo água. Exemplo, a solidificação da água. Ela passa da água líquida para a água sólida, ou seja, da água para o gelo, mas continua sendo água. Já o fenômeno químico, ele ocorre quando a transformação altera a propriedade, a característica daquela substância. Então, por exemplo, o ferro, quando ele enferruja, isso é um fenômeno químico. Por quê? Para o ferro enferrujar, ocorre quando o oxigênio é adicionado ao ferro. E aí ele se transforma no óxido férrico. E aí, nesse caso, a ferrugem o enferrujamento do ferro é um fenômeno químico, porque antes havia a substância ferro e após o fenômeno surgiu uma outra substância, que aí no caso vai ser a ferrugem, tá? Então, essa é a lembrança desses dois tipos de fenômeno que já foi até falado em vídeos anteriores. E aí vem a parte ali interessante falando sobre o lixo. Pede até para fazer uma experiência com esse lixo, com esses resíduos. E aí a gente tem basicamente dois tipos de resíduo de lixo. O resíduo sólido, que é, por exemplo, ferro, plástico, e o resíduo orgânico, o lixo orgânico, que é resto de comida. O lixo orgânico são aqueles que sofrem ação da decomposição. A decomposição ela acontece quando os micro-organismos começam a agir sobre essa matéria orgânica e começa a decompor eles. E aí, logicamente, a decomposição ela vai ser um fenômeno químico, porque todas as propriedades, as características daquela substância, daquela matéria, o lixo orgânico, vai alterando. E vai ter outras coisas, vai ter liberação de gases, né? Vocês vão sentir o cheiro de decomposição, a cor muda, a textura muda, uma comida que é mais endurecida, ela vai amolecendo. Então isso tudo são exemplos também de fenômenos químicos. E vale também lembrar que durante esse processo da decomposição do resíduo orgânico, do lixo orgânico, tem a formação do chorume, que é um líquido escurecido, muito fedido, e ele contém substâncias contaminantes. Esse chorume, se o lixo for colocado em qualquer local e esse chorume penetrar no solo e chegar num lençol freático, numa reserva de água, essa água fica contaminada pelo chorume e não serve mais para a gente utilizar para beber, por exemplo, tá? Além disso, se fizerem lixões, o que é um lixão? É um depósito de lixo sem nenhum planejamento, largado de qualquer jeito num local. O lixo pode atrair animais, como ratos, baratas e outros animais que vão trazer doenças. O lixo em si pode conter agentes patogênicos, bactérias, vírus, protozoários que podem causar doenças e que podem infiltrar no solo ou até mesmo um lençol freático e contaminar aquela região. Então, o lixo deve ser recolhido e levado para um aterro sanitário, que aí sim é um local preparado tanto para captar esse chorume, para evitar que esses patogênicos fiquem expostos e etc. Tá bom? E a novidade do material dessa semana é a parte falando sobre as reações químicas. Como é que acontecem as reações químicas? As
substâncias, as moléculas, os átomos, eles tendem a reagir uns com os outros. E quando isso acontece, eles vão gerar substâncias novas. E a gente representa as reações químicas através de uma equação química, que é da seguinte forma. As substâncias iniciais, aquelas que ainda vão interagir entre si, elas ficam antes, tá? A gente chama eles de reagentes. A representação da reação em si, né, quando está acontecendo essa interação entre as substâncias, a gente representa por uma setinha e logo em seguida da seta a gente vai ter as substâncias formadas depois dessa reação, que a gente chama de reagentes. Então, a gente tem o seguinte modelo de uma equação química. Os reagentes, a setinha e depois os produtos. Tá? Então, por exemplo, está aqui. O etanol, quando reage com o gás oxigênio, tá? E aí esses dois vão ser os reagentes, eles vão formar o dióxido de carbono e a água. E aí esses dois últimos que eu falei vão ser os produtos. Normalmente, só para lembrar, essas substâncias, os reagentes e os produtos são representados pela fórmula química, que aí vai conter quais os átomos que formam essa substância, a quantidade desses átomos. E aí, no caso, se for a molécula, também pode aparecer também quantas dessas moléculas. E aí, nesse caso aqui, tá? Estão vendo aí a fórmula do etanol. E aí, para reagir com o gás oxigênio, vamos precisar de 3 moléculas do gás oxigênio. E aí, como produto, vai formar 2 moléculas de dióxido de carbono, que é o gás carbônico, tá? E 3 moléculas de água. Tá? E aí, só para vocês entenderem, tá aí a relação entre a fórmula, que diz a quantidade de átomos, e mais embaixo está aí um esquema desses átomos se ligando, interagindo entre si para formar essas moléculas. E aí, outra coisa importante é quando começa a entrar a falar sobre as leis ponderais, tá? Que é justamente as leis que vão dizer para a gente, explicar como é que funciona essa reação química. E aí existem dois cientistas que foram muito importantes nisso. E aí um deles é o Lavoisier. E ele estipulou a lei da conservação das massas, que diz o quê? Que todos os componentes do reagente vai estar também nos produtos. Como assim? Então, se a gente for olhar, né, o exemplo que eu dei aqui, se a gente for contar todos os tipos de átomos e as suas quantidades que estão presentes nos reagentes, vão ficar mantidas quando houver os produtos. Então, se vocês olharem depois, vocês vão ver que os tipos de átomos que estavam no reagente continuam nos produtos e as quantidades desses átomos que estavam nos reagentes vão continuar nos produtos. E aí, dessa forma, que ele estipulou a lei da conservação das massas, que ela diz o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Outro cientista importante foi o Proust, e ele determinou a lei das proporções definidas. O que quer dizer isso? As massas dos reagentes têm que estar em proporção com a massa dos produtos, parecido com uma receita de bolo. A receita, por exemplo, é feita para, 500 gramas de bolo. Então, se você quiser dobrar a quantidade de bolo, né, fazer 1 quilo de bolo, você precisa dobrar as quantidades dos materiais que vão estar lá na receita. Aí um outro exemplo, para a água ser formada, né, com o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio, ele percebeu que toda vez que ia ser formada a molécula de água, as quantidades de hidrogênio e oxigênio respeitavam uma proporção que era de 1 para 8.
Como assim? Uma parte de hidrogênio para 8 de oxigênio. E aí não importava a quantidade que ele colocasse, sempre ia respeitar essa proporção. E se por acaso ele colocasse, por exemplo, 2 de hidrogênio e 8 de oxigênio, apenas 1 de hidrogênio reagia com os 8 de oxigênio. E o contrário também, se ele botasse só, por exemplo, 1 de hidrogênio e 16 de oxigênio, apenas 8 de oxigênio reagia, e o que estava em excesso sobrava. E aí dessa forma ele estipulou a lei das proporções definidas, que diz o seguinte: a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação, ela é fixa, constante e invariável. Tá? E aí assim funciona a famosa receita de bolo, tá? Até na química ela funciona assim também. E nessa semana também temos a parte 1.2 de ciências, que vocês vão encontrar lá na página 30, 31 e 32. E ele vem relembrando sobre o átomo. Tá? E aí o átomo, ele é a menor parte da matéria capaz de identificar um elemento químico. E ele é formado por partículas que vão se encontrar em 2 regiões específicas do átomo. Uma região é o núcleo, onde a gente vai encontrar os prótons e os nêutrons. Os prótons, eles possuem carga positiva e eles possuem massa, né? E aí a gente fala que eles possuem uma unidade de massa atômica. Já os nêutrons, eles têm carga nula, ou seja, neutra, não tem carga, e também vai possuir uma unidade de massa atômica. E aí, ou seja, o peso, né, a massa, melhor falando, a massa do átomo se encontra toda no núcleo. Por isso, relembrando, a gente calcula a massa atômica somando as quantidades de prótons e de nêutrons. A outra região é a eletrosfera, que fica ao redor do núcleo. E lá a gente encontra os elétrons. Os elétrons vão ter carga negativa. A sua massa é muito pequena. A massa do elétron é 1836 vezes menor do que a de um próton ou de um nêutron. Então a massa do elétron é tão pequena que a gente não considera. A gente, como é que a gente pode dizer? A gente arredonda considerando que o elétron não tem massa. Por isso que o elétron não entra naquele cálculo da massa atômica. E relembrando também, os átomos vão constituir as moléculas. E as moléculas, por sua vez, constituem as substâncias. Então, toda vez que eu falei aqui de substância, vocês têm que ter na mente que as substâncias vão ser compostas por moléculas. E as moléculas são compostas por átomos, sejam átomos iguais ou átomos diferentes. E aí, quando eu falo de átomos iguais ou diferentes, eu estou falando dos elementos químicos que vão ser representados por esses átomos. E aí, a gente vai ter 2 tipos de substância. A gente tem a substância simples, que é quando ela é formada por apenas átomos do mesmo tipo. Por exemplo, gás oxigênio, gás ozônio, gás hidrogênio. É formado apenas por um único tipo de átomo, tá? Um único elemento químico. E a gente vai ter as substâncias compostas, quando elas são formadas por diferentes tipos de átomos. Aí entra a água, o gás carbônico, o próprio etanol, que a gente utilizou aqui o exemplo. Tá? Ou seja, ali vão ter átomos diferentes, ou seja, elementos químicos diferentes formando essa substância. Então, pessoal, é isso. Vale lembrar também que se vocês derem uma olhada de novo no vídeo da semana do dia 20 a 24 de abril, ali vai ter também umas informações importantes para uma atividade dessa semana do material de vocês. Então é sempre bom olhar de novo os vídeos, dar uma relembrada. E eu espero que
vocês consigam fazer tudo direitinho e até a próxima.